Segredos cabalísticos. Os segredos da mística judaica, revelados de forma transformadora, com pílulas semanais de sabedoria, trazendo uma nova consciência para uma nova era. Apresentação do Rabino Shimon Brand. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com todos a sabedoria da mística do judaísmo. Hoje com o tema Segredos Cabalísticos da Redenção. Antes de darmos a sequência, vamos pedir para o Yaakov o anúncio dos números telefônicos. Os telefones do ouvinte são 31710221, 3262-4490. Repetindo, 31710221, 3262-4490. E o grupo de estudos no WhatsApp é 11 São Paulo, 97952-2072. 97952-2072. Quando Deus criou o mundo, no texto bíblico, consta Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veio o famoso Midrash Rabbah, uma obra de quase 2000 anos, e nos explica que o Espírito de Deus, Ze Ruach shel Mashiach, é uma referência ao Espírito de Mashiach. Quem é o Mashiach, o rei Mashiach, o último descendente da casa real de David? É o interlocutor, é o emissário de Deus que vai descortinar uma nova era, o limiar de uma nova era com a tão almejada redenção. Qual é realmente o aspecto racídico, místico e cabalístico da redenção? Deus criou o universo porque ele desejou que pudesse ser servido dentro de um mundo de ocultamentos, onde a percepção do divino não é tão imediata. Por meio da fé, o Todo-Poderoso quis que o ser humano o servisse. A característica do bem absoluto é beneficiar, e o maior benefício é potencializado pela meritocracia, pelo bem alcançado pelo próprio esforço. Nós temos as duas fases da história da humanidade. O exílio do povo de Israel, quando da destruição do templo há 2000 anos, a missão do povo de Israel nesse mundo é de elevar as faíscas divinas que surgiram com o surgimento do universo. Há um conceito cabalístico de Olam HaTohu, o mundo do espanto das luzes intensas e dos utensílios insuficientes em capacidade para contê-las. Então houve uma quebra, e nessa quebra surgiu o encadeamento dos infinitos mundos espirituais até o mundo presente, o espaço cósmico, físico e material. Por meio da atuação do povo de Israel em particular, e por extensão, os Bnei Noach, os descendentes de Noé, os monoteístas que possam abranger a humanidade inteira como um todo, pelo trabalho do ser humano, as faíscas divinas são elevadas, Deus é revelado dentro do exílio. Aliás, como já dissemos em outra ocasião, há uma diferença na palavra que é sutil. O exílio é chamado de Galut, mas também de Golá. E a Geulá, a redenção, é o exílio, Golá, mais a letra Aleph, que é uma alusão a Errat, a unicidade de Deus, ou Alofosh Olam, que é o comandante do mundo, é a ideia do único Deus, o Todo-Poderoso e Infinito, que ele se revela no mundo ao elevar o mundo espiritualmente por meio da atuação do homem, por meio da atuação do povo de Israel, dos Bnei Noach, dos monoteístas e por extensão de toda a humanidade. O nosso objetivo, a nossa meta final é que o autor da obra se revele dentro da obra. Como é sabido
que a alma possui 5 partes, e 2 dessas parcelas da alma são tão elevadas que agem perifericamente. E a central da alma, que nunca esteve totalmente revelada nesse mundo, tão somente de uma forma indireta, que é chamada Yehidah Shebanefesh, a conexão uma e maior, aquela conexão maior com Todo-Poderoso, que é a central da nossa alma. A Yehidah Shebanefesh está ligada com o mundo vindouro, com a redenção, onde haverá revelação da Yehidah, da central geral de toda a humanidade, que é a alma do próprio Mashiach, o último descendente da casa real do rei David. Ele tem uma alma geral, uma alma ligada à central da alma de todos os 7 bilhões e pouco de seres humanos da humanidade inteira. A central da alma de toda a humanidade está ligada com a central da alma geral, que vai se manifestar dentro do maior soberano de todos os tempos. Uma pessoa de carne e osso, que é o Mashiach, e que vai ser o emissário maior, que vai ensinar a humanidade inteira a servir a Deus com todo o coração. A ideia da redenção é o resultado de todo o trabalho espiritual de elevação do mundo físico e material no transcorrer do tempo durante o exílio. O exílio é a potencialização da revelação de Deus para a posteridade, que vai se iniciar no seu pleno vigor, a todo vapor, com a revelação do Mashiach. O mundo vai se espiritualizar por completo. E aí nós vamos chegar ao objetivo maior pelo qual Deus criou o homem, como já falamos aqui diversas vezes, consta no texto bíblico, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem significa a partícula divina que nos anima por dentro, e semelhança significa a capacidade de discernimento, de escolha entre o bem e o mal, o livre-arbítrio. Por meio da atuação do homem, então nós estamos elevando o mundo físico ao nível espiritual superior, estamos cumprindo com o propósito maior pelo qual Deus criou tudo e a realidade maior. Deus precisa dos nossos atos? Absolutamente não. Mas o querer dele é muito maior do que a nossa compreensão, a nossa capacidade de compreensão. Se a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a nossa própria sabedoria, então o que dizer da suprema vontade de Deus, que em relação a ela, a própria sabedoria divina é limitada. A vontade de Deus se manifestou, e quando nós elevamos o mundo inteiro ao encontro da redenção, cumprimos com o propósito maior da criação de tudo. O Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, procurou nos conscientizar que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E com atos de bondade e solidariedade humana, estudando assuntos sobre o próprio Mashiach e a redenção, haveremos de desencadear o processo irreversível e irrefreável da revelação do Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Rabino, a Lucilene pergunta, as pessoas que vão viver nessa era de redenção, na era de Mashiach, elas não vão passar pela morte, e as nações, os Bnei Noach, todas as outras nações, mesmo sendo de outras fés, elas também vão poder participar disso? Muito boa pergunta. Antes de mais nada, é importante esclarecer que Deus é infinitamente bondoso e piedoso. Ele julga cada criatura sua, cada ser humano, de acordo com a essência maior e com o peso circunstancial da vida, que muitas vezes vem moldar e modelar a personalidade das pessoas. Hoje em dia, nós somos 99% seres caracterizados pelo peso das circunstâncias da vida, e somos 1%, um percentual diminuto, nós representamos e refletimos a nossa essência maior. A expectativa divina está em cima da nossa essência. Deus, na sua infinita bondade, consegue filtrar
o aspecto circunstancial que encobre a nossa essência maior e simplesmente vislumbrar, olhar, focar para a nossa essência. Então, o que vai ser o divisor de águas, né, a divisória de águas, o que vai ser decisivo na hora da revelação do Mashiach e no começo da redenção, vai ser um bom coração. Os idólatras que têm um bom coração, a exemplo da primeira redenção lá atrás no Egito, milhões de não-judeus saíram junto com judeus e atravessaram o Mar Vermelho juntamente. O que fez, qual foi o fator que fez com que as águas não se fechassem em cima deles e tão somente sobre os perseguidores, os algozes egípcios? Foi justamente um bom coração. Um bom coração pode transformar um idólatra no monoteísta em uma fração de segundos. Então a humanidade inteira, como diz o ditado popular brasileiro, a expressão brasileira, a maior parte da humanidade são gente boa. Gente boa. Na hora da redenção, o coração de ouro, que a maior parte dos seres humanos tem, vai fazer uma grande diferença. E igualmente, todos os seres humanos vão poder experimentar o aspecto maravilhoso da eternidade, porque a forma de reciclagem chamada morte não será mais necessária, então, consequentemente, será eliminada pelo Divino, pelo Todo-Poderoso. Rabino, a Miriam pergunta algo bem interessante. Você falou que Deus já criou todo o universo já esperando essa redenção. Mas, ao mesmo tempo, fala da meritocracia. Então, a redenção é meritocracia ou já é um destino? Uma excelente pergunta. Apesar de estar programada já a redenção, Deus fez com que o ser humano fosse o seu sócio na criação. Nós somos os acionistas minoritários e devemos refletir a imagem e semelhança do acionista maior, majoritário. Deus quis que nós nos associássemos nesse trabalho maravilhoso que é a elevação do universo. Ele não precisou, ele simplesmente quis. E o querer dele é algo simplesmente fantástico, acima de quaisquer expectativas que possamos fazer. Rabino, uma dúvida interessante que mandaram. Por que o mundo não foi redimido antes? Por que só agora você fala na era messiânica? Antigamente não existia mérito suficiente para isso? Justamente isso faz parte da programação. Um período onde a atuação do ser humano transforme a espiritualidade do mundo. O Rebbe falou que o nosso trabalho está praticamente finalizado e a qualquer momento nós veremos a revelação do tão esperado Rei Mashiach. Boa noite. Boa noite, meu nome é José de Oliveira. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que lendo a Sagrada Escritura, a Bíblia, e lá eu não consigo, não vi essa parte de encarnação ou reencarnação. O que diz após a morte, aquele que realmente está predestinado à vida eterna, ele dormirá ao sono do justo. Mas eu não acho encarnação ou reencarnação outra coisa parecida. O senhor podia me explicar? Claro, agradeço desde já a sua participação, José de Oliveira, e vamos procurar esclarecer. A Torá, como sabedoria infinita de Deus, foi nos entregue no seu duplo aspecto. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá revelada e a Torá oculta. O aspecto da reencarnação, da espiritualidade maior e mais profunda, tangencia a Kabbalah. A Kabbalah, ela não foi... Kabbalah significa em hebraico recebimento. A pessoa precisa se empenhar para se colocar no nível de acesso a informações que foram transmitidas sutilmente. Está escrito na Torá que Deus recompensa a cada geração, pune até a terceira geração, recompensa até 1.000, 2.000 gerações, etc. Então, nas sutilezas, como eu diria, nos termos específicos da Torá,
nós conseguimos depreender aquilo que se encontra na mística do judaísmo. Eu vou dar um exemplo para você. No Pentateuco, que é basicamente a Torá, a visão profética de Moshe, quando Deus transmitiu a Moisés o seu conhecimento infinito, lá constam 613 preceitos para o povo de Israel. Mas lá eles se encontram na sua generalidade. As especificações, as particularidades foram transmitidas oralmente e depois, posteriormente, foram compiladas sob forma do Talmud, do Midrash, da Halachá, da lei judaica, dos códigos de lei, etc., né? Então, a ideia é de que a Torá é muito mais abrangente do que somente o texto preto no branco. Não teríamos como simplesmente nos eternizar cultivando o judaísmo, a espiritualidade, só nos baseando no texto mais imediato. Mas temos alguns versos, alguns versículos, seja no livro de Jó, seja em alguns livros de profetas, alguns termos, seja em livros do rei Salomão, Provérbios e Cântico dos Cânticos, etc., algumas citações que dão a entender sutilmente o conceito da reencarnação, que é, na verdade, um conceito genuinamente, originalmente judaico. São trechos e passagens específicas que são compreendidas sutilmente. Deus não somente nos entregou o texto bíblico, mas também ele nos entregou a forma específica de interpretá-los. A interpretação da Torá não é livre, ela é dirigida e foi entregue pelo Divino a Deus lá há 3.333 anos no cume do Monte Sinai e durante os 40 anos subsequentes da travessia do deserto. Rabino, o André tem uma dúvida interessante. A redenção é como se fosse se redimir. Nós estamos nos redimindo por causa do que aconteceu com Adão Arishon, Adão, ou por nós mesmos? Em verdade, excelente pergunta, em verdade, há um conceito racídico, místico e cabalístico de que todas as almas da humanidade, salvo raríssimas exceções, estavam imbuídas dentro da espiritualidade do primeiro homem, do Adão. A falha do primeiro homem incluiu a falha de toda a humanidade, que tinha as suas almas embutidas na alma dele. Então, quando nós nos redimimos, quando nós aperfeiçoamos a espiritualidade do mundo, procurando sanar aquela falha original que propiciou a reciclagem chamada morte, o trabalho é nosso, porque nós somos parte do primeiro homem. A abelha rainha, quando funda a colmeia, é uma abelha totalmente diferenciada. A formiga rainha, quando funda o formigueiro, o salveiro, é uma formiga totalmente diferenciada. Se houve um protótipo de super-homem, né, Superman, Wonder Woman, ou Mulher Maravilha, o nome dele não era Clark Kent, eu não me lembro do nome dela, o nome dele era Adam, e o nome dela era Rava. Eles eram verdadeiros super-homens. Eles pisaram na bola, falharam, mas depois regressaram à luz e se tornaram Balei Teshuvah, regressos à santidade, atingindo um nível muito maior do que eles tinham originalmente. O mesmo ocorre com a alma, quando vem para o mundo, ela sai de um nível elevado, mas através da vida ela consegue atingir um patamar muitíssimo superior. Esse é o nosso trabalho. A redenção pessoal está ligada com a redenção geral, e todos nós somos faíscas que estavam embutidas na espiritualidade do primeiro casal da humanidade e os progenitores, o primeiro casal do mundo. A Lucilene pergunta, nessa época de redenção, vai haver algum tipo de desigualdade? Quando Deus se revelar para toda a humanidade, a desigualdade não vai mais dividir, mas somente somar. O primeiro exemplo, a desigualdade entre o soberano maior da humanidade, o Mashiach, e todos os súditos do rei. O corpo, ele possui órgãos,
Não há órgão mais importante ou menos importante. Cada qual tem sua função. As pernas não vão para lugar nenhum se não receberem ordens sob forma de impulsos elétricos, impulsos nervosos da cabeça. Mas a cabeça não vai a lugar nenhum a não ser pela locomoção por meio das pernas. Cada qual com a sua função. Não é desigualdade no aspecto discriminatório, injusto e negativo, mas sim componentes, engrenagens da mesma máquina. Uma máquina não é feita de uma só engrenagem. Uma orquestra sinfônica não é baseada num único instrumento. Há necessidade da multiplicidade, da diversidade dos instrumentos para harmoniosamente comporem uma sinfonia. A humanidade inteira vai harmoniosamente servir de todo o coração a um Deus revelado nesse mundo. Rabino, a Cristina pergunta, o que nos redime? É Deus ou nossa própria consciência? O Baal Shem Tov, o fundador da filosofia hassídica, costumava dizer que absolutamente tudo é Deus. Um dos nomes de Deus que nós proferimos há um mês e pouco na Haggadah de Pesach, um dos nomes de Deus é Hamakom Baruch Hu, o local, bendito seja Ele. Não é o universo o lugar onde se insere Deus. Ao contrário, o universo inteiro, a realidade maior e os infinitos mundos espirituais estão dentro de Deus. A nossa consciência é a partir do nosso referencial. O nosso referencial, ele existe, mas ele não é absoluto, ele é relativo. A redenção é a partir da nossa consciência, da nossa atuação, mas todos nós estamos totalmente dentro de Deus. E Deus teve que se ocultar para propiciar toda a existência. A grande novidade da redenção é que Deus vai se revelar no mundo sem que ele seja ofuscado totalmente. Haverá uma anulação, mas não uma anulação de forma que o mundo desapareça. Ao contrário, Deus, que é infinito, abarcará e abrangerá os paradoxos da existência e a não existência, da existência e da anulação simultaneamente, a partir do desencadear da nova era, com o limiar da nova era, com a tão desejada, almejada redenção a qualquer momento. Amém. Rabino, uma última pergunta, acho que serve como um pensamento interessante para concluir. Todo dia em que nós nos superamos, nossos desafios, nossos medos, é um passo a mais para uma redenção? A redenção, conforme o Rebbe de Lubavitch, o líder máximo dessa geração, aliás, candidato chapa única a se revelar como o próprio Mashiach, o Rebbe nos conscientizou que o trabalho da humanidade está praticamente finalizado. Nós não temos olhos equipados para enxergarem todo o trabalho que já foi feito durante milênios. Nós somos anões em cima de gigantes, nanicos espirituais, mas não contamos só com a nossa estatura, mas sim com a estatura gigantesca dos nossos ancestrais, entre eles as nossas próprias experiências presságias, as nossas encarnações anteriores. O trabalho está praticamente finalizado. É uma questão de momentos e de uma forma ainda incompreensível, mas o Rebbe, ele nos prometeu e ele há de cumprir a sua promessa de que nós veremos a olhos vistos a qualquer momento o rei, o justo rei Mashiach. Amém, que assim seja. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brandt.